de hoje discutir esses assuntos, as listas de espera, né, o chamamento de novos médicos, o formato que vai ser feito, se a prefeitura tem algum planejamento, modalidade de contratação, e também a questão das UPAs. Né? Nós tivemos uma notícia na imprensa sobre uma questão judicial da UPA Zona Norte. Então, se a senhora pudesse falar sobre isso, a questão, como está o contrato das UPAs, a demora de ter recebido, claro, nós estamos vivendo um momento atípico, os hospitais particulares também estão, uma lista, uma demora para ser atendido, em virtude do H1N1, dengue, a volta agora também do Covid. Mas se a senhora puder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu passo a palavra para uma das proponentes que está aqui presente hoje, né, a Silvana Piroli, que deu início, então, a essa reunião há um mês e pouco atrás. E nós estamos hoje aqui para debater e ampliar esse assunto. E quem está nos acompanhando em casa também terá essa oportunidade. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento todos os vereadores e assessorias, cumprimentando a secretária, os demais representantes das redes de saúde, né, que envolve o conselho, as redes públicas e privadas, os servidores que estão aqui, os presidentes de bairros, enfim, todos os que foram nominados pelo protocolo. Nós estivemos na Câmara há mais de mês conversando sobre algumas preocupações que o Sindicato dos Servidores tem com relação aos problemas na saúde pública e as possíveis soluções que são levantadas muitas vezes. Então, tudo que eu vou dizer aqui já é do conhecimento da secretária e também é do conhecimento da sociedade em geral. Há algumas considerações importantes que nós gostaríamos de fazer com relação às soluções mágicas muitas vezes apresentadas, que são as tais de terceirizações. As terceirizações representam, no universo da saúde pública, no Brasil, deveria ser só uma ação complementar de emergência para atender aquelas áreas em que os municípios ou o Estado, enfim, a rede responsável não conseguia dar conta, e a gente acaba vendo que foi uma alternativa encontrada por muitos gestores no país afora, em função da lei de responsabilidade fiscal, para que isso não entrasse como despesa de pessoal. E aí foi se terceirizando e muitas secretarias de saúde se transformaram num grande carimbador de papéis, sem o controle efetivamente público, porque o serviço terceirizado, ele quase sempre ele não tem vínculo com as pessoas, ele não tem vínculo com seus trabalhadores, há uma alta rotatividade e o contrato inicial às vezes é baixo, mas depois os aditivos acabam sempre transformando em contratos muito elevados. E tem sido motivo de escândalos país afora, né? Não vamos nem falar de Porto Alegre e Canoas, que está nos jornais, né? E outras ações que têm se encontrado por aí. A gente precisa ter clareza de que a terceirização para o município de Caxias do Sul já está no limite e compromete o FAPS. Então, quando a gente diz que... Por que compromete o FAPS? Porque a prefeitura paga nas suas terceirizadas todo o valor de funcionamento, o valor da empresa, o valor que ela paga para os seus trabalhadores, os encargos sociais. E como nós temos uma entrada de servidores, um servidor e meio na ativa para um servidor inativo, nós não temos contribuição suficiente para o fundo de aposentadoria. Então, esse recurso acaba onerando novamente os cofres públicos, porque ele paga 2 vezes. E faz falta lá no FAPS. Então, a gente precisa chamar muita atenção disso da sociedade, porque muitas vezes dizem que o servidor é o responsável. Não, quem é responsável são as políticas que foram adotadas ao longo do tempo, e nós vamos demonstrar aqui um pouco qual é o panorama da nossa atenção básica. Nós sabemos que a atenção básica, na avaliação, eu vou falar de recursos, porque sempre a desculpa é dinheiro. Então, eu vou me ater hoje a não falar da política de atenção básica, porque essa está definida nos protocolos. Silvana, e tem um plano... terá 10 minutos, tá? Tá bom. E tem um plano municipal que foi recentemente aprovado pelo Conselho, e eu acredito que esse plano contempla as necessidades da população, porque foi discutido, inclusive, em conferência. Então, a atenção básica, ela apresenta a menor variação em termos de despesa, se comparado 2021 2014. Depois vou ver a tabela. É o maior, não é o maior item de despesa, tá? Representando 19,9% da despesa em saúde em 2021. Eu chamo a atenção para esse dado porque é na atenção básica que as coisas acontecem.
Se tu não tem investimento na atenção básica, você sobrecarrega o sistema. Você precisa ir na UPA, você precisa ir no hospital. Uma atenção básica com pouca resolutividade, ela sobrecarrega o sistema secundário e terciário. E essa é uma característica que vem vindo de 2014 para cá. A gente pegou os índices a partir do que está disponível no portal da transparência. Então, a grande mudança ou a grande necessidade em Caxias e outros municípios é investir na atenção básica, que, como paradoxo disso, é a área em que o governo federal quer menos investir. E acabou mudando o sistema de atenção básica e o repasse dos municípios, criando o Previne Brasil, que traz uma série de dificuldades para os municípios. E eu estou dizendo isso porque não adianta a gente estar mais perto da prefeitura para gritar e para pedir SUS. Agora, o SUS é uma responsabilidade partilhada entre as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. E se nós não cobrarmos do governo federal a sua parte, nós também sempre estaremos secando o gelo. Então, é preciso muita responsabilidade. O governo federal tem tido, né, a partir do teto que foi estipulado de gastos, tem reduzido a sua participação no SUS. E quem paga o preço é o trabalhador. Então, é preciso mais financiamento e é preciso que os recursos da saúde sejam investidos em saúde e sejam repassados para o sistema público de saúde. Pode passar para ver os gráficos, que daí acho que as pessoas vão entender melhor. Não tenho, acho. A tabela 1, é só a tabela 1 seria bom. A tabela 1, então, ali diz atenção básica, é o que eu disse ali, que responde por 19,9%. Tá? A assistência ambulatorial, enfim, e todas as questões hospitalar e ambulatorial representa 55% das despesas do município. Esses dados são dados da prefeitura, apresentados no conselho, que todo mundo viu. Não tem nenhuma surpresa aí. Se nós formos olhar o segundo gráfico, a gente vai ver que a atenção básica, em relação às demais subfunções, então aqui dá para ver no coloridinho, né? Como é que foi se passando de 2014 até agora. A variação não é muito grande e ela se mantém nesse molde. Foi no máximo em 2014 24,13 e fechou o ano passado em 19,9. O que significa que a atenção básica em Caxias fica com a menor fatia do orçamento da saúde. Então, nós precisamos, teve a pandemia, que foi um dos motivos, porque a alta e média complexidade exigiu muito mais recursos, né, mas nós temos que virar esse jogo. Nós não podemos continuar tendo essa proporção. Nós precisamos ter mais recursos na atenção básica. Pode passar. Aí ali tem, então, como se divide, né, por cores, também dá para ver qual é a proporção que tem e onde que se investiu o recurso. Né? E eu queria chamar a atenção para as despesas de pessoal, que é uma coisa que sempre falam muito. Né? A despesa de pessoal em saúde, né, eu queria só, em todas as despesas de saúde pagas, a folha de pagamento em 2021 representou 39,9% as despesas em... Acho que ela é a primeira tabela lá na frente, tem essa aí, acho que é, atenção básica. Então, as despesas, a folha de pagamento representou 39,9% dos 83 milhões. Esse valor representa 4% da receita corrente líquida do município, que são os recursos que são computados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que a gente deve computar para fins de reajustes salariais. Ou ainda, tomando como parâmetros apenas a receita própria, sem considerar as transferências correntes, não chega a comprometer 14% da receita tributária líquida de Caxias. E por que eu trouxe esse dado que acho que é importante? Isso são dados oficiais do município. Porque a gente pode ter solução para a atenção básica, e nós vamos apresentar as soluções. Nós temos 4 coisas que achamos que é importante para resolver o problema do SUS em Caxias. Primeiro, nomeação de pessoal. Nós temos uma redução ao longo dos anos, eu não sei se tem a tabela ali do pessoal, nós reduzimos em 10% o número de servidores. Não é possível... Aqui é uma outra fala de essa matéria de pessoal, então 39% contra outros serviços. Outros serviços são as terceirizações, são maiores do que a despesa com pessoal.
Tá? Terceirização aí vai desde a empresa de toner, né, até as UPAs, certo? Próximos que tem, se tem, não tem aquele do. Então, o que a gente tem visto? Tem visto que os funcionários, o número de funcionários tem reduzido ao longo dos anos. Não tem sido repostos. De 2014 para cá, a saúde perdeu 9% dos seus trabalhadores e ampliou serviços. Então, esses serviços foram atendidos de outra forma. Ou estamos sobrecarregando o sistema. Então, é preciso ter uma política de nomeação de pessoal. Até porque a nova lei, a nova determinação do Ministério da Fazenda faz com que os terceirizados entrem dentro das despesas com pessoal, quando são OSs, organizações sociais, como é o caso das UPAs, tá? E isso vai ampliar a participação das despesas com pessoal e não vai ser com o servidor. Então, o município terceirizava para que não aumentasse as despesas com pessoal, e agora isso não vai resolver. Então, é preciso uma solução que passa pela nomeação de trabalhadores, pela ampliação da carga horária de principalmente enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais na área da saúde, que hoje são de 20 horas, né, pela lei de 2012, 409, então de 20 horas. Então, meio enfermeiro não dá, gente. Né? Isso faz com que a secretaria tenha muita dificuldade de atender, é preciso um enfermeiro de 40 horas nas unidades, e é preciso fazer isso, e tem uma proposta para fazer, porque hoje tu acaba pagando hora extra, enfim, se tu substitui ele por ampliação da carga horária, os trabalhadores também querem isso. Claro que tem que ser feito em cima da necessidade do serviço e com a concordância de ambos, dentro de uma política de saúde. A resolução dos problemas dos médicos, porque se vocês não sabem, os médicos que foram nomeados antes da 409, antes de 2012, por exemplo, eles recebem menos do que os médicos novos, e para compensar a diferença, eles recebem uma parcela autônoma que é só sobre o básico, que não tem nenhuma forma de melhorias depois, os avanços em cima disso, o que faz com que eles tenham pouco estímulo para o trabalho. Então, a gente precisa segurar os que a gente tem, e é possível fazer isso. Inclusive, eles estão dispostos a pagar o FAPS, descontar, para poder levar para a aposentadoria, que resolve dois problemas, o FAPS, o problema da secretaria e o problema do próprio servidor. Então, são medidas que estão na mesa do prefeito, esperando, e a gente sabe que a secretaria também acha que essas são soluções possíveis, que não vão onerar o município, mas que vão ajudar a resolver o problema. Então, para concluir, eu só vou passar algumas fotos de como estão as nossas UBS, e nós também temos uma proposta para isso. A gente fez um levantamento em algumas UBSs e nós vamos passar como essas UBSs estão. E aí eu vou fazer um apelo para o parlamento, o mesmo apelo, pode ir passando, que acho que daí vão passando o filminho. Tem voz? Não, né? Só enquanto eu falo, para a gente ganhar tempo. A nossa sugestão para esta casa é que, a partir deste ano, os vereadores façam um mutirão para que todos os recursos das emendas do governo federal venham para recuperar a nossa rede de atenção básica, porque a rede está desse jeito. Tem um UBS que faz 20 anos que foi construído e não foi colocado nada. Eu não estou aqui querendo culpar ninguém que não é do meu feitio, cada governo tem sua responsabilidade e fez aquilo que considerava importante, e o povo é o responsável por fazer essa avaliação. Agora, não é possível continuar essa condição. E, para isso, precisa de disposição política e recurso. Disposição política tem que cobrar do governo que bote em andamento o Plano Municipal de Saúde e que recupere as unidades de saúde. E os recursos que o governo federal comece a mandar, as emendas, sejam todas canalizadas para a atenção básica. Aí eu acho que o parlamento também pode dar essa contribuição para que a gente possa melhorar. E quando eu falo em atenção básica, também falo do atendimento das casas de apoio, né, que tem também péssimas condições de trabalho, o que não dá nenhuma alegria para o servidor. Aí um dia alguém me perguntou, mas por que o servidor não resolve? Porque não está na nossa alçada, e nós temos que resolver os problemas que estão da nossa alçada. O que é da sala da gestão, a gente tem que, pode no máximo mandar memorando e cobrar. Mas está na hora de que a gente faça um grande mutirão, esse é o nosso apelo. Para que a gente melhore o SUS em Caxias, tem que valorizar o servidor, melhorar as condições de trabalho e fazer com que a gente municipalize pelo menos uma das UPAs, e o problema jurídico pode ser resolvido municipalizando uma das UPAs, inclusive para ter
um controle melhor sobre a outra que é terceirizada e poder fazer o controle dos recursos públicos que são de todos nós e que precisam ser bem aplicados. Era isso, obrigada. Obrigado, Silvana. Fez um apanhado geral, todas as manifestações que a gente já tinha colocado naquela sessão. Eu quero saudar a vereadora Rose Frigeiro. Esse ano já foi tirado aqui. Ó, seu Marcelo é do coração. Pessoal, a Silvana teve que sair, mas eu só vou dar um adendo ali, falando um complemento do que o Cassiano acabou de falar, em respeito a ele, em respeito a todos que estão aqui. Quando ele fez a fala ali, os profissionais, não tem o médico na UBS, e o que os enfermeiros, técnicos estão fazendo lá? Cassiano, eles estão trabalhando muito. Eles estão vacinando diretamente. Eles estão trabalhando sábado, domingo. Quando tu vê aquele ônibus lá na praça, que diz Cruz Vermelha, dentro daquele ônibus está cheio de enfermeiro e técnico. Então, assim, não tem nenhum médico. O médico não faz curativo, Cassiano. Médico não faz vacina. Médico não faz acolhimento. Então, assim, ó, é tão importante. E o que... Não, eu entendo que não é. Mas quem está escutando ali pela TV que está passando vai levar como uma crítica. Porque, de repente, muitos aqui levaram como uma crítica. Então, eu quero dizer o seguinte, que... Não, eu sei, tu acabou de dizer que não é uma crítica. É esses profissionais que estão levando a saúde à frente. Se não tivesse eles, o técnico, o enfermeiro, eles são muito criticados. Ontem, tu mesmo escutou no Conselho Municipal de Saúde, onde 2 profissionais apanharam na UBS. Então, assim, são esses profissionais que estão levantando a bandeira, que salvaram milhões de vidas. Porque cada 660 mil pessoas que morreram no nosso país passaram na mão da enfermagem. Morreram segurando a mão do enfermeiro e de um técnico. E não estou excluindo nenhum agente de saúde aqui, porque eles são o elo, eles que trazem para a UBS todo o problema que tem. Então, assim, a saúde hoje de Caxias do Sul está em pé devido aos profissionais de enfermagem, técnico, enfermeiro e agente de saúde. Meus parabéns a todos eles. É eles que fazem a frente. Obrigado, Malu. Agradeço muito, senhor, tá? Obrigado. Obrigado, Malu.